Olá, pessoal. Estamos aqui para o terceiro dia do workshop que você precisa saber antes de entubar o seu paciente. A gente já teve aula de medicações, já tivemos aula de como transformar uma VIA numa via aérea fácil. E hoje eu estou convidado aqui, o Dr. Edson, meu amigo, médico do time de resposta rápida, o fundador do time de resposta rápida, junto comigo, inclusive, doutor do pronto-socorro do Hospital das Crianças da Faculdade de Medicina da Unesp, já há 5 anos de coordenador aí do pronto-socorro, uma grande experiência aí em manejo da via aérea e em parada. Inclusive, vai fazer a defesa do doutorado dele na área de parada nos próximos dias. É isso aí mesmo, né, Pereba? Chamo ele de Pereba, é o apelido dele da faculdade. Como vocês, grande parte de vocês aí sabem também, quem não sabe também, vai começar a chamar o Dr. Edson aí de Pereba também, para conversa ficar mais íntima. Vai apresentar. Pereba, boa noite, e você vai apresentar aí nos próximos dias aí. Felipe, primeiro boa noite. Queria agradecer muito o seu convite. Gostei muito da sua ideia, da sua proposta, né? Com essa iniciativa a gente está divulgando o nosso trabalho, né? E também compartilhando, né, de uma forma bastante interessante, um conhecimento que vai ser utilizado por outros médicos, né, para ajudar as pessoas, assim como nós fazemos no nosso dia a dia. Como a gente acredita que isso vai ajudar muita gente, então a gente precisa realmente incentivar essas iniciativas e contribuir para o sucesso dessa atividade, né? Quem escutar agora, quem participar junto com a gente dessa atividade, tenho certeza que vai realmente ter uma outra visão, né? De um grupo que realmente atua muito, né, em via aérea de pacientes críticos, né, que é esse perfil que a gente tanto gosta de trabalhar, que a gente tem tanto orgulho de dizer, a medicina dentro do contexto da medicina de emergência. É fato, né, é verdade a condição que você falou, né, vou defender o meu doutorado nos próximos dias, e é um momento muito importante, tanto para mim quanto família, para vocês também, então representa realmente um marco na nossa história, porque a gente realmente, todos os dados que a gente conseguiu produzir com tudo aquilo que fizemos nos últimos anos, né, realmente vai trazer para a gente uma expertise e uma experiência ainda que a gente não degustou, que a gente não experimentou ainda dentro da pesquisa clínica, né, e que vai abrir novas portas, tanto para nós quanto a medicina de emergência como um todo. Então, realmente, eu estou bastante entusiasmado e empolgado com a atividade que a gente vai desenvolver aqui hoje, principalmente porque ela é simples, ela é direta e que ela vai trazer realmente algo um pouco menos acadêmico dentro de um contexto. A gente vai trazer um bate-papo aqui, acho que esse que é o seu objetivo que você falou para mim, para discutir, passar um pouco da nossa experiência e desmistificar alguns pontos que às vezes são bastante conflituosos, né, que trazem bastante aflição aí para aqueles profissionais que estão atuando em via aérea crítica, né, em paciente que precisa ser manejado do ponto de vista ventilatório. Perfeito, a ideia é bem essa mesmo, que seja muito prático, né? Que seja assim, o que eu falei nas outras aulas terminou a aula, você já vai ter alguma coisa para fazer hoje que você vai ser aprendido com a gente. Então, essa é a ideia mesmo. E eu vou começar aqui nossa apresentação da via aérea na parada com uma frase aí de alguém que eu estimo muito, né? Uma frase sobre a via aérea na parada. Que é essa frase que vocês estão vendo aí, abrindo aqui, que a via aérea é simples, na parada cardiorrespiratória é simples. E quem me ensinou isso foi o Edson mesmo, foi o Pereba que me ensinou. E é um conceito que eu levo, que eu acho que é bastante importante. E hoje a gente vamos conversar um pouco sobre isso, como essa via aérea na parada é realmente simples. Né? Acho que esse vai ser o grande desafio. Já que ela é simples, como que a gente vai conseguir simplificar tanto assim, a ponto de vocês sentirem aí que realmente a via aérea na parada é tranquila. Acho que é por aí mesmo. Bom, para explicar como a gente vai simplificar essa via aérea, primeiro a gente veio falando muito aqui nesses últimos dias sobre a prioridade da via aérea no manejo do paciente crítico.
mas tudo um pouco, correto, Edson? No paciente em parada. No paciente em parada é diferente. Sem dúvida, Felipe. A gente, o que é importante, né, aqueles que estão participando aqui da nossa atividade compreenderem que em nenhum momento a gente falou que a gente não precisa saber entubar e que não precisa saber de todas as tecnologias que a gente vai utilizar e todos os mecanismos, né, todas as sequências que a gente precisa utilizar para garantir o melhor atendimento para o nosso paciente, né. Quando a gente fala, né, que a Viera deve ser simples, ela é realmente simples, a gente sintetiza o raciocínio de que quando você maneja um paciente em parada cardiorrespiratória, você precisa estabelecer aquelas prioridades que são fundamentais para esse paciente, né? E de longe, a via aérea, ela deve ser interpretada como a primeira prioridade de um paciente que está em parada cardiorrespiratória, né? O paciente ele não tem pulso, não há contração cardíaca, não há movimentação cardíaca. Dessa maneira, a gente precisa priorizar, sem sombra de dúvidas, a condição das manobras de compressão torácica com alta performance e a desfibrilação torácica, a desfibrilação do paciente quando assim indicado, né? Então, uma coisa que isso é condição da maior parte dos hospitais, a gente observa muito como time de resposta rápida, né? Quando a gente aborda esse paciente que está em parada cardiorrespiratória, quase aquela ansiedade, aquele desespero que as equipes têm de garantir a via aérea do paciente muito rapidamente e diminuindo a performance desses dois primeiros conceitos, esses dois primeiros pilares, são os pilares fundamentais da reanimação. Então, aqueles ditos segundos, né, que são investidos eventualmente naquela condição, na tentativa desesperada de entubar um paciente que está mal posicionado, que tem muitas vezes conteúdo alimentar na via aérea e que já mostra realmente dificuldades adicionais dentro do contexto de execução dessa manobra, em detrimento de diminuição das manobras de compressão torácica e da utilização do desfibrilador, né? Então, quando a gente desmistifica, a gente quebra esse primeiro paradigma, né, de realmente estabelecer como prioridade a gente fazer manobra de compressão torácica com alta performance e administrar a desfibrilação quando indicado, quando suficiente e quando necessário, a gente já começa a ganhar aquele espaço, ocupar o terreno que vai garantir melhor performance de atendimento para o nosso paciente. E, obviamente, né, dentro desse contexto, aqueles que estão se propondo a atender, iniciar, a partir já desse primeiro contato, e aqui você ganha esse meio de campo, aí, vamos assim dizer, né? Ganhamos aí a performance de manobra de compressão torácica, associado aí à utilização correta e devida do desfibrilador, aí sim você começa a estabelecer estratégias dentro do contexto de assistência, dentro do contexto de domínio dessa situação, para você garantir a vera do paciente. Aí não há dúvidas. E mesmo aqui, é necessário a gente frisar, a gente fortalecer e reconhecer essa verdade, e que, de longe, a intubação orotraqueal vai ser o primeiro procedimento que a gente vai, assim, indicar, principalmente para aqueles que estão começando. Pelo contrário, existem manobras bem mais fundamentais, não menos importantes, mas que podem ser realizadas apenas com uma luva. A gente vai falar na aula hoje, né, Felipe? Na nossa aula, no nosso workshop aqui. Bom, então deu para entender que a via aérea é importante, intubação pode ser importante, mas não é a prioridade número 1. Temos essas outras prioridades que a gente trouxe aqui, né? Iniciar a massagem, checar ritmo, aplicar o choque quando necessário. Antes até disso, avaliar a segurança da cena, chamar por ajuda, não fazer você tem sozinho, manter a calma e garantir que o paciente realmente está lá responsivo, está precisando dessas ajudas. Bom, mas dessas manobras iniciais que você falou assim, menos complexas, mais tranquilas do que uma intubação orotraqueal, por exemplo. Qual manobra, assim, qual que é a primeira manobra que a gente pode fazer? Veja, Felipe, a partir do momento que você garantiu a segurança da cena, muito bem colocado aí pelo seu mnemônico, né, que você estabeleceu como apresentação da nossa aula, né, aquele que estabelece, né, o objetivo, que vai ter como papel fundamental, inclusive antes de estabelecimento já de domínio da cena da parada cardiorrespiratória. É possível a gente fazer isso, né? Quando nós temos uma equipe, né, enquanto time de resposta rápida,
quando estamos a caminho da enfermaria ou do leito onde o paciente está sendo reanimado, a gente já combina esse posicionamento de cada um e as funções que cada um vai executar. E essa pessoa que ela vai dominar a viera do paciente, ela vai entrar com segurança, no mínimo com uma luva, né, com um par de luvas calçadas, vamos assim dizer. E a partir desse momento, o posicionamento que essa pessoa vai estabelecer dentro do contexto de parada, dentro do contexto de reanimação, geralmente aí acima da cabeça do paciente, na cabeceira da cama do paciente, vai garantir que ela estabeleça um contato íntimo e promova a abertura da viera do paciente. Né? E o que seria essa abertura? O simples fato de você estabelecer aí a extensão cervical, né? Óbvio, dentro de um contexto em que não temos aí a condição de lesões cervicais, né? E com a elevação do peito, absolutamente você já vai estar garantindo uma possibilidade de abertura de via aérea. E concomitante àquela condição de aumento de pressão intratorácica instituído pelas próprias compressões que estão sendo já realizadas e que já devem estar sendo executadas nesse momento, né? A gente vai garantir, mesmo que em um contexto não otimizado, entrada de ar, entrada de oxigênio na viária do paciente. Então, o fato já de você posicionar, tornar a via aérea do paciente mais propensa à entrada de ar, isso já vai garantir para o paciente de maneira sem qualquer tipo, Felipe, de tecnologia adicional. Então, não há necessidade de a gente se preocupar nesses primeiros segundos aí de abordagem, né, em já ter à disposição todo o recurso tecnológico necessário. Ok, tem treinamento, tem expertise para isso, não há problema, né? Mas isso aí precisa realmente tem que ficar muito claro para quem está começando esse processo que é necessário saber fazer muito bem aquilo que vai ser benéfico para o paciente nesse primeiro momento. Então, eu vou diminuir o meu tempo de performance de manobra de compressão torácica e aí a monitorização do paciente com a indicação ou não de desfibrilação, em detrimento de eu tentar explorar uma tecnologia que muitas vezes não se faz presente naquele momento. Então, aí que cabe. Então, o simples fato de você abrir a viera do paciente e permitir realmente, né, a desobstrução da viera do paciente nesse primeiro contato, já é um grande salto que você dá em relação ao processo de reanimação e cuidado desse paciente. Perfeito, Edson. E até assim, abrindo a via aérea, né, mantendo ela desobstruída, a gente já possibilita alguma coisa de troca de gasóleo, mesmo sem ventilar, né? Sem sombra de dúvida. A massagem faz compressão e isso faz... A partir do momento que você estabelece, né, que essas manobras, né, que são muito simples de serem realizadas, né, com um pouco treinamento você consegue executar de maneira muito eficiente essa manobra, né? Então, elevação do mento e atração da mandíbula, associado aí essas duas incursões, né, esses dois movimentos que são feitos de forma conjunta, né? A extensão cervical e elevação de mento. Você já garante, sim, então há um rebatimento de toda a musculatura da via aérea que possa, sim, realizar um tipo de obstrução, que está realizando, na verdade, né, por causa da diminuição de tônus, obstrução da via aérea do paciente, e garantindo aqui, com essas manobras, né, um início de condutas que vão combinar, que podem chegar, inclusive, lá em algum tempo depois, né, de acordo com o treinamento e com a estratégia estabelecida e seguida por essa equipe, com a intubação eventual do paciente durante esse processo. Bom, e agora, depois desses tempos de Covid, a recomendação da American Heart Association é, primeiro, se tiver lá a luva, cabeça do paciente, a via aérea. O próximo passo seria ventilar com o dispositivo bolsa válvula, correto? Acho que seria já o passo seguinte ali, né? Não teríamos mais outras estratégias. Então, aí a gente já precisa de um dispositivo para fazer a ventilação mais correta. Sem dúvida, Felipe. Eu acho que se há um grande ensinamento que a pandemia nos trouxe, realmente foi a condição da exigência de segurança a todo momento em que o profissional ele está em contato com o seu paciente, né? Então, aí o estabelecimento, né, dentro de um ambiente, né, de alta performance, que busca ser de alta performance, um time de resposta rápida, ou uma assistência em qualquer unidade intra-hospitalar, a gente precisa realmente estabelecer que
é fundamental, né? A gente ter dispositivos que coloquem para a gente aí um mínimo de segurança para o profissional, né? E o dispositivo bolsa, válvula, máscara, eles são absolutamente muito frequentes nas nossas unidades de emergência, enfermaria, e precisam ser muito bem utilizados. E é aí que falta, né, essa intimidade com esse dispositivo, que muitas vezes falta para a equipe, que ele existe para ser muito simples, para ser executável em qualquer uma das situações, desde que você saiba utilizá-lo, né? Desde que você estabeleça aí o fluxo adequado de oxigênio, que vai permitir aí uma fração importante para o paciente dentro de um contexto de administração de oxigênio, o acoplamento adequado da máscara no rosto do paciente, com todas as dificuldades que são inerentes a essa situação, e também o uso adequado da válvula, né, que vai imprimir aí, que vai empurrar esse fluxo de oxigênio, essa quantidade, né, esse deslocamento de oxigênio para dentro da viela do paciente. Com um dispositivo bolsa válvula máscara, Felipe, e aí associado aí, eventualmente uma cânula orofaríngea e a boa utilização desses movimentos concomitantes e pessoas treinadas, a gente já garante aí um sucesso de terapia, um sucesso de indicação para esse paciente nesse primeiro contato muito importante. E assim, a primeira aliás, só pegando aí o gancho quem não sabe como funcionam as válvulas do dispositivo bolsa válvula máscara, tem um vídeo no meu canal aí do YouTube, dá uma olhada lá depois. Sobre a recomendação da American Heart, a inicial é fazer aquela ventilação sincronizada com as massagens cardíacas. Você acha que isso é uma boa estratégia? Qual que é a principal dificuldade para quem vai dar o plantão agora, depois dessa aula, e fala assim, putz, eu uso essa estratégia? Não tem como a gente ir contra a American Heart, né, Felipe? Então, assim, a quantidade de estudos que essa instituição ela promove e ela incentiva, né, ela realmente nos traz uma segurança muito importante de dizer que a recomendação ela deve ser seguida, né? O que a gente observa na prática, que aí a gente precisa realmente estabelecer e treinar as pessoas, que uma coisa é o mundo ideal do estudo, então a gente precisa realmente deixar isso muito claro. E outra, aquela situação em que a gente observa na prática clínica, né, na prática de assistência. O que a gente frequentemente observa é que quando você utiliza a estratégia da ventilação sincronizada, né, então as duas pessoas realizando a ventilação, né, então uma via aérea, ventilando o paciente com o dispositivo bolsa, válvula, máscara, e aquela outra pessoa que tá realizando as manobras de compressão torácica. Quando há uma sincronização desses movimentos, então as 30 incursões torácicas realizadas e aí estabelecendo as duas ventilações, pode-se perder uma fração de compressão, um tempo de compressão torácica muito importante para o paciente. E dentro desse contexto é necessário, sim, mesmo que de forma muito simples, uma certa intimidade entre essa equipe, entre essas duas pessoas que estão realizando aí as manobras, estão estabelecendo o protocolo de reanimação do paciente. Óbvio que a gente precisa lembrar que a American Heart orienta essas 30 compressões torácicas para as duas ventilações de maneira sincronizada. Quando você tem aí a assincronia, então você já a frequência estabelecida, não há necessidade da contagem da compressão torácica, com o estabelecimento das duas ventilações com o dispositivo bolsa, válvula, máscara, então aquele indivíduo, né, aquela pessoa, aquele médico, profissional de saúde que está assistindo, está diretamente relacionada à via aérea do paciente, e aquele outro que está comprimindo, eles não precisam mais, entre aspas, aí se relacionar. Óbvio que, nesse contexto, em tese, você ganharia a fração de compressão torácica porque você não diminui, né? Você não interrompe o processo, as compressões torácicas. Isso, em tese, né? Óbvio que precisam de estudos para estabelecer isso aí. A gente traria, né, de maneira muito clara aí um benefício para o paciente por aumento dessa fração de compressão torácica, que é quase que uma obsessão de um time de resposta rápida, né? O aumentar a fração de compressão torácica. No time, quando a gente vai reanimar, por todo o treinamento, o que acontece? A gente nem estabelece a estratégia sincronizada. A gente já faz a sincronizada justamente com o objetivo de aumentar a fração de compressão torácica do paciente. Mas a performance de treinamento, a performance de execução desse profissional, ela é muito alta. Então, aqui, óbvio que quando você estabelece esse tipo de ventilação com o dispositivo bolsa, válvula, máscara, com a campanha
concomitante aí às manobras de compressão torácica, a técnica de ventilação ela é um pouco mais difícil, mas ainda assim, o que é mais importante, a primeira prioridade dentro do contexto está sendo respeitada, que são as manobras de compressão torácica. Então, por esse contexto, acho que é necessário a gente abrir essa discussão e realmente fazer com que as pessoas, que os nossos profissionais, eles pensem a respeito disso aí, porque quando você sincroniza, você automaticamente perde tempo de compressão torácica. Agora, quando você estabelece o perfil de assistência assincronizado, então você aí dissocia, entre aspas, né, a ventilação da manobra de compressão torácica e, em tese, você ganharia fração de compressão torácica, mas dificulta quem vai fazer o processo de trabalho, o processo de execução de quem está manejando a via aérea ainda nesse estágio, né, de atribuição tecnológica e de conduta dentro do contexto de assistência da via aérea crítica no paciente em parada cardiorrespiratória. Bom, então a gente confirma o que a American Heart fala, que é que equipes mais bem treinadas vão ter mais sucesso aí no manejo, em juntar as coisas, massagem e ventilação, né? E assim, como que eu vou saber? Sem dúvida, Felipe, eu acho que... Pode falar. A gente precisa deixar muito claro para as pessoas isso. A gente precisa investir precisa incentivar o aumento da fração de compressão torácica. Não é possível que a gente ainda perca tempo ou perca segundos tão preciosos para alguém que não tem o coração batendo, né, investindo em outras técnicas, em detrimento da diminuição desse tempo, dessa fração de compressão torácica. Isso é muito importante, muitíssimo importante. Eu concordo totalmente, perfeito. E saber priorizar aquilo que é verdade, né? Isso tem que aparecer na prática. Sem dúvida, Felipe. A gente está lá fazendo a massagem, ventilando nosso paciente, por exemplo, independente, sincronizado ou dissociado. Até o nome que fica mais fácil, né? Você falou dissociado, mais fácil do que sincrônico e assincrônico, para as pessoas entenderem melhor, né? Mas como que eu sei que o meu paciente está ventilando? Assim, não, realmente meu paciente ventila. Como que eu vou conseguir avaliar isso? No momento da parada, Felipe, a gente não vai buscar a inserção de recursos tecnológicos aí para a gente estabelecer a efetividade dessa manobra de ventilação. Veja bem como é que esse negócio ele é bastante complexo no contexto de assistência da parada cardiorrespiratória. Então, ainda sem a via aérea invasiva, né, então sem aquelas manobras que a gente vai discutir posteriormente, que a gente precisa reconhecer a importância, mas que nesse momento, naquele primeiro contato, naqueles primeiros minutos em cima do paciente, a gente precisa deixá-las realmente como algo a ser utilizado em detrimento da otimização de técnicas que são mais fundamentais. Então, como que a gente vai verificar? Simplesmente observando a incursão torácica, a movimentação do tórax do paciente com a técnica adequada, né? Isso, com certeza, vai ser mais difícil dentro de um contexto de técnica assincrônica, né, dissociada, entre aspas, né? Por quê? Você vai estar permitindo, né, o aumento das manobras de compressão torácica, da fração de compressão torácica, né, em detrimento aí de você não interromper para você ventilar, né? Então você vai ter que garantir, então quem está na via aérea, esse íntimo contato de quem está manejando a via aérea do paciente, vai ter que observar como é que está a resistência do fluxo, como é que está a resistência da válvula, tentar observar realmente naquele momento que você pressiona, faz a apreensão da válvula, a elevação do tórax do paciente. Então, tudo isso são dados, né, que quem está ali na via aérea do paciente vai reconhecer, vai sentir e aí vai verbalizar. E aí, dentro desse jogo, desse contexto que a gente está ganhando, que a gente está buscando ganhar para assistir adequadamente o paciente, a partir dessas variáveis, tomar a decisão em conjunto, junto com a liderança de assistência à parada cardiorrespiratória, estabelecer e reconhecer qualquer estratégia que vai ser mais pertinente naquela situação e mais viável para aquele paciente, de acordo com as variáveis intrínsecas àquele processo de reanimação. Queria até deixar aqui uma estratégia possível, né? Não tem nenhuma recomendação oficial sobre isso, mas da vida aí, do que eu percebo que às vezes dá certo. A primeira eu faço sincronizada, tá lá, contou 30, falo visa no 30, ventilo as duas.
Se o tórax expandiu, vai continuar expandindo depois que voltar a massagem. Aí eu separo, né? Eu usando o termo que você Dissocia. dissocia. Aí eu dissocio. Acho que é uma boa. E como a gente garante a oxigenação? Tem como garantir? Essa é uma boa pergunta, Felipe. Então, assim, ó, sempre quando os nossos médicos, nossos alunos, né, os nossos residentes, eles questionam a gente sobre esse tipo de situação, a gente sempre, a primeira imagem que me vem na cabeça a respeito dessa efetividade da suplementação de oxigênio é aquele barulho ensurdecedor que está dentro da sala de reanimação ou do quarto do paciente, com o fluxo de O2 assim, muito acima daquele que é o permitido pelas válvulas lá que a gente tem nas enfermarias, que está lá na parede, né? Então, assim, começa pelo adequado reconhecimento de que o AMBU, o dispositivo bolsa válvula máscara, ele precisa estar conectado a uma fonte de oxigênio, né? E aí, dentro dessa faixa de 10 a 15 litros por minuto. E de forma prática, né, para a gente, o que a gente vai estabelecer, não é uma FI de 100%, obviamente, né, próximo disso aí, porque o sistema ele não é fechado de forma muito clara, né, você não está com a via aérea invasiva, mas a gente precisa observar durante o processo de uso, né, de adequado utilização do dispositivo bolsa válvula máscara, o reservatório ele não pode estar muito cheio e nem muito vazio. Ele não pode estar rígido, né, com esse fluxo tão importante, e nem vazio, a ponto dele não manter um formato, né, de um saco de reservatório cheio durante o processo de reanimação. E aí é importante um detalhe, uma dica, né, quando você faz a apreensão, né, você faz o acionamento da válvula do dispositivo bolsa válvula máscara, quando você solta, é necessário você observar aqui uma diminuição do volume do saco e depois, novamente, um enchimento dele. Isso aí já mostra, né, a adequada utilização desse dispositivo durante o processo de reanimação do paciente. E lembrando que aqui, oximetria de pulso não vai significar absolutamente nada. Nada. Então, nenhuma dessas tecnologias durante o processo vai confirmar que esse paciente está oxigenando da maneira correta. Pelo contrário, a gente vai realmente reconhecer essa adequada utilização desse dispositivo dentro do contexto de reanimação do paciente. Poxa, isso é importante. Nesses anos de ACLS, a gente viu, é muito comum essa confusão na hora da parada. Sem e uma outra coisa. Então, assim, só para recapitular, a gente estabeleceu prioridades, a cena é segura, checamos o paciente está responsível, garantiu massagem se necessário, abrimos a via aérea e começamos a ventilar. E aí é a hora de melhorar a qualidade, de puxar o adjunto lá do A, né? Como a gente costuma falar. E o adjunto do A, a principal é a cânula, que é conhecida como cânula de Guedel, que a gente chama de cânula orofaríngea, né, o nome oficial dela. E aí eu queria que você falasse um pouco do papel da cânula orofaríngea, que pode ser um problema. Ela em geral ajuda, mas pode até atrapalhar, né? Isso que a gente até conversou recentemente. Não, a cânula orofaríngea, porque a gente sempre, na prática, né, o que te reconhece, né? Então, assim, na hora, com equipes que não têm o treinamento, né, que não convivem, que não vivem, que não reconhecem, perdão, essa necessidade da cânula durante o processo de assistência, Felipão vai ter que editar depois. Deu O que acontece é o seguinte: é necessário a gente reconhecer, a gente escolher a cânula da maneira adequada, né? Uma cânula grande, ela não vai permitir o fluxo adequado, porque ela não vai se inserir adequadamente na veia do paciente, né? Assim como uma cânula muito pequena vai se transformar em um potencial obstrutor da via aérea. Então, esse é o primeiro momento. Na hora que a gente chega, na maior parte das vezes, as pessoas elas esquecem que existe a cânula orofaríngea, que é um dispositivo extremamente eficiente nesse contexto inicial de assistência, porque ela rebate toda a musculatura da base da língua, então realmente ela permite desobstruir a via aérea com facilidade. Problema:
precisamos de, na parada, não tem muita dúvida, a gente vai usar a canula orofaríngea para facilitar o processo de ventilação do paciente, de levar, de carregar o oxigênio até o alvéolo do paciente. O problema é que muitas vezes as pessoas elas querem utilizar, né, a gente observa isso, né, Felipe, na prática, né, a canula orofaríngea em pacientes que ainda apresentam nível de consciência. Realmente. Então, assim, até coloquem algumas aulas, né, então experimentem a canula orofaríngea em vocês acordados. Então, coloque a canula orofaríngea em vocês para você ver como que é agradável, né? Obviamente sendo irônico dentro desse contexto. Quem aceita uma canula orofaríngea, o paciente que aceita uma canula orofaríngea, ele está inconsciente, ele não tem reflexo. Então, é por isso que a cânula é indicada dentro de um contexto de parada cardiorrespiratória, né? De maneira mais recentemente, né, foi até instituído, né, uma nova forma de instituição da colocação da cânula, não aquele método tradicional em que a gente coloca a ponta, né, no céu da língua do paciente, no céu da boca do paciente, no palato duro, fazendo a rotação 180 graus aí, crânio-caudal. Então agora a gente entra pela lateral, roda 90 graus, para diminuir aí a possibilidade de lesão de partes moles e também de potenciais obstrutores que possam vir a acontecer dentro de um contexto de lesão do paciente. Mas aqui fica muito claro, é muito importante lembrar da cânula orofaríngea, que ela existe, que ela vai ajudar muito. Então, a gente sempre reconhece essa situação, né? A gente sempre lembra nas aulas. Lembrem-se de que junto com o AMBUT é a cânula orofaríngea, né? Quando você estabelece, né, você busca o dispositivo bolsa, válvula, máscara, lembre-se da cânula orofaríngea, com a seleção adequada dessa cânula, que é motivo de uma outra discussão, né, para como a gente realizar realmente a seleção dessa cânula, e é muito simples, mas assim, as pessoas esquecem, Felipe, isso que é importante. E aí eu seleciono um equipamento que é menor ou um que não é adequado pelo seu tamanho excessivo, e isso aí vai dificultar todo o processo de assistência. Puxa, até agora a gente falou de coisas muito simples, confirmando tudo aquilo que aquela frase lá do começo da aula, né? Coisa muito simples, barato, em qualquer lugar, e realmente os objetivos do workshop, que é tudo isso aqui dá para colocar em prática hoje. Não tem nada daqui que... Concorda? Isso não é privilégio de hospital com alto recurso tecnológico. Pelo contrário, você tem que ter isso aí em tese, né? Os entusiastas de emergência devem ter isso aí no porta-luva do carro. Com certeza. Bom, agora a gente queria ir para um próximo passo. Tudo isso aqui está funcionando, está dando certo, mas temos outras opções. A gente vai falar de uma opção muito mais disponível, só que um pouco mais complexa, que é a intubação, e sobre uma que não é tão disponível quanto um tubo orotraqueal, que tem praticamente em qualquer pronto-socorro, mas que já não é tão complexa assim, já abre uma certa tranquilidade, né, de manusear. Seriam os dispositivos extraglóticos, coloquei como exemplo a máscara laríngea e a intubação orotraqueal. E assim, primeiro, tem duas perguntas que eu queria deixar. Tem algum momento que eu falo assim, é agora que eu tenho que fazer? E tem algum que eu posso preferir? Essa é uma... Dentro de um processo, Felipe, aí de gradação, né, de elevação de recurso tecnológico, a gente pode estabelecer realmente que quando a gente começa, né, a abordagem da via aérea crítica do paciente, né, de uma condição crítica, da dita via aérea crítica, né, que a gente tanto tem orgulho de dizer, a gente começa realmente com as mãos, luva e mãos, né, para você, aquelas manobras iniciais. E aí você vai chegar lá na frente, né, em um videolaringoscópio, um fibroscópio, eventualmente uma via aérea cirúrgica, tá? Especificamente no contexto da parada cardiorrespiratória, o que a gente observa, né? Se você tiver eficiência de ventilação, não há diferença estatística relevante, aí puxando aí para os dados de pesquisa, quando você compara as técnicas, né? O que é necessário é intimidade com as técnicas. Então, se o Dr. Felipe ele tem intimidade com a utilização do dispositivo extraglótico, utilize ele, se você tiver à disposição. Se o Dr. Edson tem aí a intimidade com intubação orotraqueal, com utilização de um laringoscópio tradicional ou com videolaringo, utilize essa técnica, né? Porque você vai ser assertivo. A chance de você ser assertivo é muito alta. O que não adianta aqui é o Dr. Felipe, que não tem intimidade com a técnica de intubação orotraqueal, querer fazer isso no contexto de parada cardiorrespiratória. Isso aí realmente vai trazer para o paciente pior prognóstico, pior desfecho, né?
Não é hora Então, de aprender, né? De treinar. Não é hora de aprender. Na hora da parada cardiorrespiratória, não é hora de aprender. Não é hora de testar novas técnicas. Isso que tem que ficar muito claro, né? E todo esse processo, entenda, se eu fosse escolher aqui do ponto de vista de velocidade, né, o que eu utilizaria, obviamente aqui eu utilizaria um extraglótico, porque é fácil você ter mais, você abrir uma massa laríngea ou um tubo laríngeo e estabelecer na veia do paciente. Agora, se eu tenho tudo à disposição, Dr. Edson, eu vou direto, eu parto para intubação traqueal, porque eu já levo o meu material preparado. É diferente, né? Então, a gente precisa reconhecer essas variáveis em cena para a gente garantir melhor perfil de atuação diante de uma situação e também diante de imprevistos, né? A utilização do dispositivo extraglótico ele vem aumentando realmente muito nas nossas unidades de emergência e nos nossos hospitais. Isso é fato, isso é um privilégio. A chance de sucesso de ventilação com esse tipo de dispositivo é muito alta. No entanto, né, para aqui uma situação em que a gente precisa pensar, eventualmente naquelas situações que o paciente ele apresenta muito material dentro da via aérea, então resto de alimentos, sangue, dente, sujidade dentro de um contexto de trauma, a massa laríngea, ela eventualmente, dentro desse contexto, ela deve ser questionada. Não vou falar que ela é contraindicada, ela tem que ser questionada, porque ela não vai realmente promover a proteção da via aérea do paciente, e pelo contrário, ela não vai aí garantir eficiência de ventilação, levando em consideração que todo esse material ele vai acabar, entre aspas, sendo empurrado para a veia do paciente. Então, acho que aqui, Felipe, seria um daqueles contextos em que, fora os tradicionais, que a gente já discute numa aula tradicional, a gente poderia aí estabelecer como não utilizaria esse recurso em detrimento aí de investir um pouco mais de tempo, né, para preparo de material para intubação orotraqueal. Poxa, perfeito, ótima explicação. Acho que todos deu para compreender muito bem para todo mundo. E acho que é interessante nesse momento você ter que ter fazer um exame ali da sua consciência sobre o que eu sei fazer melhor. Ser sincero com você mesmo, porque vai ser o que vai ser melhor para o paciente. O que eu consigo fazer mais? Eu tenho experiência para intubar sem parar a massagem? Porque senão, realmente, talvez fosse mais interessante o extraglótico, se você tem ele disponível, né? Então, acho que a gente tem que considerar até as nossas próprias habilidades aí, né? Bom, e aí... Não, sem sombra de dúvidas. Pode... Não, sem sombra de dúvidas. Eu acho que, assim, a gente precisa estar preparado para aquilo que é desconhecido e para eventualidades, para adversidades, né? A gente, óbvio que a gente não deve contar que a maior parte das vezes vai acontecer dessa maneira, mas quando a gente entra dentro de um voo, de uma via aérea crítica, né, a gente tem que contar com turbulência, tem que contar com falha de motor, tem que contar que o piloto não está muito bem no dia. Então, assim, é necessário essa visão, tem que estar preparado, tem que ter essa coisa do preparo, de realmente contar com o erro de quem está executando, mesmo mais experiente, é muito importante. Eu nunca entro numa via aérea, e isso a experiência acaba nos trazendo, né, acaba diminuindo aí a nossa coragem, né, ao longo dos anos. Todas as vezes, isso é fato, todas as vezes que você entra com a certeza de que você é infalível, você falha, né? Então é necessário a gente reconhecer e se preparar, tendo plano A, B, C, D e contar com adversidades que podem ser muito simples, desde aí a falha do equipamento, né, dentro de um contexto de a pilha, acabou a pilha não é mais efetiva, ou uma lâmpada estourou, ou está tendo a conexão adequada da lâmina, ou até uma eventualidade que não seria prevista dentro de um contexto anatômico do paciente. Então, isso é muito importante. E aí que cabe, né, o treinamento, a discussão, esse tipo de atividade que você está promovendo aqui, em que você passa experiências, né? Eu já tentei, mesmo com o vídeo laringo, mesmo eu tô com um cirurgião torácico aí de alta performance do meu lado, teve dificuldade. Por quê? Aconteceu isso. Então, são voos, né? São intercorrências de voo que acontecem, que são muito pertinentes de serem. É muito pertinente esse compartilhamento de informações para que a gente alcance aí o amadurecimento de novas estratégias, o amadurecimento de novas ideias para garantir melhor performance de assistência para os nossos pacientes. Poxa, bem legal. E assim, bom, praticamente estamos nos últimos slides já da aula, né? A gente já falou muito do manejo do ar ali, da via aérea, do airway mesmo.
mas ventilar o nosso paciente, a gente não tem como pular essa parte, né? É muito importante a gente ventilar adequadamente o nosso paciente. Então, sem cometer excessos, né? Que é uma coisa que é comum também a gente ver na prática, né? Não, sem sombra de dúvida. Aí a tendência na hora do desespero, assim como acontece, né, Felipe, durante a manobra de compressão torácica, é a pessoa aumentar a frequência de ventilação, né? E aí isso não é benéfico. Ah, mas eu vou oxigenar mais. Não, você vai estar piorando, porque você aumenta a pressão intratorácica, diminui o retorno venoso, perfusão coronariana. Então, todo esse processo precisa ser treinado, tem que ser treinado. E as pessoas elas têm que estar abertas a esse tipo esse tipo de mudança de conduta, de mudança de performance. Às vezes é muito difícil a gente mudar na cabeça de uma pessoa, às vezes mais experiente do que a gente, do ponto de vista de tempo de trabalho, do tempo de serviço, essas condutas. E ensinar para aqueles que estão começando agora, né, discutir para aqueles que estão começando a sua vida dentro de um contexto de assistência em emergência, em cuidados críticos, vai trazer, sem sombra de dúvidas, aí um reconhecimento dessa performance mais precoce que vai melhorar o processo de assistência do paciente, Felipe. E aí, assim, eu sei que não é a realidade da maior parte das pessoas, mas eu acho que temos que falar, que é o correto, que é intubou, independente de parado ou não, na parada a gente tem esses outros benefícios, mas intubou capnógrafo. E se a gente não lembrar disso, se a gente não lembrar da importância do capnógrafo, eles vão continuar não existindo aí, né? Infelizmente, a gente vê poucos capnógrafos em sala de emergência, disponível assim, na hora da intubação na UTI, até enfermaria, como a gente tem no time de resposta rápida, né? A gente só vai criar, Felipe, realmente a necessidade a hora que a gente mostrar a necessidade, né? Então, assim, fica muito claro, né? Depois do que a gente conseguiu, né, com recursos aí, a compra do equipamento, né, pela superintendência, no nosso time, inclusive o recurso foi de doação do Capnoff. Não é para um hospital de clínicas, não é para qualquer hospital um equipamento caro. Mas o que acontece é que os profissionais, os gestores, não reconhecem a importância desse equipamento, né, para a segurança do paciente e segurança da equipe, né? Então, acho que é muito pertinente e muito válido esse recado que você está passando aqui, independentemente da estrutura que você tem. Pense no capnógrafo, pense que esse dispositivo ele vai trazer realmente uma performance de qualidade, de segurança muito alta, né? A partir do momento que você consegue mensurar, consegue medir, né, a quantidade de CO2 naquela via aérea que você estabeleceu no paciente, isso vai trazer realmente um índice de segurança muito elevado, né? E também um perfil de assistência, né? Realmente uma beleza de assistência que acho que poucos equipamentos, inserções recentes aí, né, Felipe, no processo de assistência do time de resposta rápida, trouxeram tanto benefício. Não, concordo totalmente. E entregando aqui o básico de como a gente pensa na prática, esses fatores que eu coloquei na apresentação são muito simples, que é para checar se está entubado. A onda está quadradinha, está entubado. Basicamente é isso. Está quadradinha e sempre igual, está entubado. O marcador lá, a ETCO2, né, que é o que ele marca, né, o CO2 no final da respiração, maior do que 10, a massagem adequada. E subiu de repente, teve um aumento muito abrupto, significa que provavelmente retornou a circulação, e manteve, né, provavelmente retornou a circulação espontânea. Então, tipo, não exige nenhum conhecimento muito amplo, muito um capítulo de livro, né? Não. E além de tudo é didático, né, Felipe? Tem mais essa, né? Além de tudo é didático, né? Realmente, só muitos benefícios, acho que compensa aí. Demais ter um monógrafo na instituição, recomendamos bastante, sem dúvida, nossa mudou desde dele. Bom, pessoal, o objetivo era bem prático mesmo. Nossa ideia era trazer um pouco da nossa metodologia de ensino aí, de como a gente gosta de ensinar objetivo, levando coisas para o dia a dia, para a vida, para que você saiba realmente manejar a viária na parada, o que eu tenho que fazer, quais são métricas, o que são prioridades. E aí, Edson, queria
que você tiver alguma mensagem assim, para deixar para o aluno que ficou aqui assinou a aula, alguma mensagem assim, para ele levar para... Felipe, o que a gente precisa deixar, sempre lembrar, né, para o nosso profissional, para o nosso aluno, nosso residente, que treinamento, estudo, nunca são demais, né? Por mais que a gente realmente a gente faz muito bem aquilo, se propõe a fazer, a gente gosta, a gente se propôs a fazer isso aí, né? Mas a gente está sempre estudando, né? Estudando, treinando e buscando novas tecnologias e novas formas de abordagem para melhorar a performance de assistência dos nossos pacientes. De forma muito clara, não tem como você chegar no topo antes de passar pela base, aí vai subindo pelos estágios da montanha até você chegar lá no cume. E pensa que quando você chega no cume, você tem que buscar uma montanha ainda ainda maior para você subir, né? A gente começa a procurar novos desafios, né? Sem sombra de dúvidas. Então, mas a subida da montanha, a base da montanha, né? Você se propôs subir a montanha e reconhecer a importância da base não há como não reconhecer. Então, precisamos sim melhorar, o que eu observo muito, né? Há quase que um esquecimento daquelas manobras ditas fundamentais dentro do processo de abordagem da via aérea crítica. E isso tem que ser melhorado para que a gente estabeleça um plano, né? Então, essa elucidação, esse clareamento do plano de abordagem da via aérea, começando com manobras mais simples, desde que você não tenha prontamente à disposição do treinamento avançado, né? Vão trazer realmente uma performance de assistência e qualidade de assistência muito grande. Então, reconheçam, né? Se a gente poderia deixar aqui uma mensagem, o valor das manobras fundamentais dentro do processo de assistência da via aérea crítica do nosso paciente em parada cardiorrespiratória. Muito bom. Acho que é uma mensagem muito importante para quem ficou aqui até o final. Eu queria agradecer vocês que ficaram aqui até o final da aula, gostaram, aproveitaram a aula. Inclusive, eu acho que o Edson até trouxe um assunto que relacionado com a próxima aula, que eu vou fechar aqui, que é sobre continuar aprendendo, que é sobre estudar, sobre se dedicar. Eu acho que isso é bastante importante, então aguarde aí. Menos de um minuto eu estou de volta aqui para a gente finalizar com a última aula do workshop e a gente vai finalizar com como aprender a entubar, que é talvez o tema principal aí do que além das coisas que vocês já aprenderam. Porque é preciso agora que vocês continuem, não dá para parar por aqui. Pessoal, obrigado pela atenção. E Edson, muito obrigado por ter participado. A gente está junto no dia a dia, mas a gente gosta bastante de estar junto ensinando, né? A gente adora nossos cursos, a CLS, as aulas que a gente dá para o sexto ano. Então, assim, é um privilégio estar ensinando os alunos e aprendendo sempre com você. Não tem erro, sempre acontece isso. Toda vez eu aprendo alguma coisa. Hoje até vou levar esse conceito da massagem dissociada da ventilação. Eu acho que o nome é muito adequado. Não, Felipe, uma admiração e o respeito é recíproco, né? Tudo aquilo que fizemos juntos aí, que a gente se propõe a fazer, de ensinar e de realmente buscar um caminho que ele não necessariamente, ele pode, inclusive com os novos estudos, mostrar que não é mais correto, né? Mas que a gente conhece, que é seguro e que realmente trouxe para a gente um benefício, tanto em relação à segurança, quanto em relação à nossa capacidade de execução e de cuidar dos nossos pacientes. Então, estou do seu lado, que você precisar, estou sempre aqui, beleza? Queria agradecer também a presença de todos e nos procurem, em dúvidas, compartilhem com a gente para a gente poder tentar estabelecer estratégias aí, para a gente poder melhorar cada vez mais, tá bom? Perfeito. Até mais, pessoal. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui para a última aula do nosso workshop. É uma aula rápida, mas que eu acho que vai ter algumas coisas interessantes, alguns pontos importantes para vocês. E eu queria aprender algumas novidades que eu vou trazer para vocês agora. E vai ter coisa interessante, vocês vão gostar. Pessoal, então, o que você precisa saber sobre como aprender a entubar? Aprender a entubar, primeiro, é bastante importante. Você precisa disso porque é importante para o seu dia a dia. É um procedimento complexo, como já foi dito em outras aulas, e relativamente comum. É muito necessário. Você trabalha em emergência, em UTI, em pré-hospitalar,
da plantão em enfermaria, pode ter intercorrência de necessidade de entubar paciente. Eu acredito que seja importante essa aula aqui para você. E eu queria trazer as 3 principais estratégias para você aprender a entubar. Então, elas são divididas e elas são complementares. Então, elas são diferentes, mas as 3 são necessárias. E como eu disse agora na aula junto com o Dr. Edson, é de uma forma contínua. Eu continuo aprendendo manejo da aérea, intubação, manejo da aérea como um todo, mas intubação, eu continuo estudando, eu continuo indo atrás de me aprimorar sobre isso, eu continuo treinando, é preciso continuar treinando também, né? Que é a segunda parte. Então a gente precisa adquirir teoria, é importante. Então como que a gente aprofunda na teoria do manejo da via aérea de intubação? A teoria a gente vai atrás em livro, quem me segue lá no Instagram já viu, publiquei lá um recomendo de manejo da via aérea, tem outros, que lá foi o primeiro, mas tem vários de intubação, manejo da via aérea que são importantes. Artigo, então, o livro ele cria mais a base, assim, você vai entender os conceitos. Os artigos já são mais para você se atualizar, para você ver onde que está a discussão, mas nem sempre são coisas práticas que você já consegue colocar no dia a dia. E o que eu acho interessante de curso é que você já consegue mesclar o livro com o artigo. Então, alguém que já tem a base, analisou, se for, né, um curso bom, analisou o que tem de evidência ali, o que está sendo discutido e pegou aquilo importante, testou de preferência, até melhor, testou na prática, viu que aquilo realmente funciona e já traz isso mastigado para você. Que entra na coisa que a gente aprende medicina, né? A gente aprende nas aulas, estudando, livros, lendo artigos, aprende vendo nossos pacientes, que entra ali na prática simulada e na prática assistida, que eu vou explicar melhor, e com médicos experientes, né? Por isso que a gente tem preceptor, por isso que a gente tem professor, por isso que a gente tem R+, porque a gente está sempre aprendendo com aquele que é mais experiente do que a gente, e isso é muito importante, isso corta caminho. Então isso eu acho extremamente importante, o curso também. A prática simulada. Na prática simulada tem 2 tipos. A gente vai simular a técnica, então eu preciso aprender a usar o laringoscópio lá num boneco, e aprendo a técnica, como que eu seguro o laringoscópio, onde que eu coloco, qual o movimento que eu faço, como que eu passo o tubo, qual o movimento que eu faço segurando o tubo ali. Só que o que acontece? Para a técnica, já é importante que você tenha alguma teoria prévia. Porque você já tem que saber, o que você vai tentar fazer. Então, é preciso alguma teoria que você já tenha estudado sobre o que eu vou fazer quando eu pegar o boneco. Então você já precisa já ter. E é interessante, você ganha tempo se isso não for intuitivo. Se isso for realmente assim, alguma coisa que você aprendeu, você teve uma aula mesmo de intubação, como o que eu sugiro aqui. Simulação em boneco de situação. É a simulação deliberada, né? Então você já sabe a técnica, você já entende a técnica, e aí a gente coloca lá você numa situação, e você vai ter que lidar com as variáveis. Então a técnica de como passar o laringoscópio, como passar o tubo, eu já aprendi, e eu já testei, eu já treinei, eu já sei alguma coisa de técnica, não que eu já sei a técnica, isso aí, a técnica se aprimora. E aí, o que acontece? Eu vou lá e testo o que eu vou fazer se meu paciente ficar hipotenso, o que eu vou fazer se ele ficar hipoxêmico, e eu testo aquela adrenalina que eu vou liberar ali na hora. Mas para isso, mais uma vez, eu preciso ter uma ideia do que eu vou fazer. Eu preciso já ter estudado isso em algum local. Finalmente, um passo a mais ali da simulação, que é a simulação em cadáver, que é um pouco mais aproximado do que você vai ver na realidade. A simulação em cadáver, ela é interessante porque o boneco, a língua não cai, o ligamento e o epiglótico, você não sabe o que é isso, vai aprender? Você vai aprender comigo. Ele não faz diferença, ele não faz aquela alavanca de puxar epiglote, então tem alguns detalhes ali do cadáver que são mais interessantes do que o boneco. E para finalizar, como que eu vou finalizar? Então, as 3 juntos, mas gradual, de preferência. Primeiro pega a teoria, depois vai para a técnica, ali na simulação, e finalmente chega no paciente, né? Que é uma vida que está sendo colocada nas suas mãos. E aí, nesse momento, a prática assistida, com pessoas te ajudando ali. Então você já sabe o que fazer, e aí você vai lá e vai fazer no paciente com alguém mais experiente do seu lado. É assim que fecha o ciclo de aprendizado da intubação. Só que a gente tem alguns problemas, eu sei. Então, intubação é um procedimento que a gente tem que treinar muito e, infelizmente, não é a situação. A gente não aprende muito na faculdade de medicina, a gente não tem lá
uma sequência de aulas sobre como entubar. A gente não treina muito, é muito comum que não haja treino. E, infelizmente, ela não é simples para a gente deixar de lado. Os desfechos ruins são extremamente comuns. 3% dos pacientes desenvolve parada cardiorrespiratória na hora da intubação no pronto-socorro. 6 intubações, dependendo do pronto-socorro, acontecem em alguns meses. A gente pode perder até 3 pacientes. Numa UTI, pode ter até, dependendo do número de leitos da UTI, se é um serviço maior. 20% acima desse valor fica hipotenso ou fica hipoxêmico grave, desfechos ruins que podem aumentar a mortalidade, não necessariamente ali na hora, esses 3% são da PCR lá na hora da intubação, mas podem piorar o desfecho do paciente no futuro. E assim, de quem que é a culpa de se um paciente para na hora da intubação? É muito injusto colocar essa culpa no médico que está lá no pronto-socorro, que às vezes tem que lidar com um procedimento que ele não aprendeu na faculdade, que na residência ele aprendeu com o R+, ele explicando para ele, porque realmente ele nunca teve uma aula sobre como entubar, e sobre um procedimento que ele não treinou. É um procedimento muito complexo, precisando passar por esses passos, por esse passo a passo de aprendizado. Então, assim, a gente acha que não dá, por quê? Porque via aérea é uma prioridade. Foi isso que a gente veio falando aqui nas aulas, que beleza, não é a prioridade número 1 na parada, mas a gente, de preferência, a gente não quer que o paciente pare por causa da intubação, primeiro ponto. E o segundo é que mesmo na parada, começado a massagem, é um procedimento até que simples. O choque foi checado, um pouco mais complexo, mas ainda muito simples. Na hora do manejo da via aérea já começa a ficar complicado. Se precisar entubar, tiver aquela situação de não proteger a via aérea, aí ficou complexo também. Então é uma prioridade, se na maioria dos pacientes é a prioridade do que fazer, e se na parada não é a prioridade do que fazer, é uma prioridade de aprendizado, e por isso que foi uma aula escolhida para ser feita no workshop. Então, assim, é um procedimento que, por outro lado, não dá todo aluno ir treinando, porque é um procedimento que, apesar de ser muito frequente, tem muita gente para aprender, e acaba tendo que dividir muito esse procedimento. E né, diferente de, por exemplo, uma intubação no ambiente do centro cirúrgico com anestesista, que dá para programar. Você pega lá os 4 alunos, um primeiro, vão ser 4 cirurgias, 4 induções para anestesia geral, cada um intuba um. Na emergência, a gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes, durante o dia inteiro não teve nenhuma intubação, e mesmo residente, ou mesmo interno, precisando aprender a intubar, vai embora para casa, e aí chega à noite, já viu um monte, tem intubações à noite, a gente não consegue prever, não sabe a hora que vai acontecer. Então, não dá para aprender. Tem um problema, não é fácil estudar. Por quê? Porque você tem que saber os caminhos, você tem que saber o por onde. Livro de emergência, livro de UTI, grande parte, no começo, eu estudava, eu não achava os livros de manejo da via aérea, eu estudava por livro de ventilação mecânica, que no começo tinha lá uma parte de intubação. Mas, assim, é diferente a visão da abordagem. Então, não é a melhor opção. E eu quero passar um pouco disso para você. E, assim, eu só não queria que você aprendesse com seu R+, apenas que aprendeu com o R+, dele, que aprendesse com um colega de plantão. Tudo bem aprender com o R+, tudo bem aprender com o colega de plantão, desde que ele se preparou para isso, desde que ele estudou. Ele viu isso como um problema. Pô, eu gosto de estudar o manejo da via aérea, intubação, e eu ensino para quem está comigo no plantão. Vou sempre ajudar. Grande parte dos atendimentos do time, a gente tá lá ajudando as pessoas que estão com a gente. Mas, assim, eu estou estudando isso, eu estou aprendendo isso. E aí, acaba sendo, às vezes, difícil de ensinar, porque alguém que, às vezes, não tem esse conhecimento, já falou um monte de coisa, que ele já tem preconceito sobre o aprendizado da via aérea. Então, assim, é difícil aprender na prática. E aí, um problema que é voltando. Então, o aprendizado na prática seria aquele último forma de aprender. O problema é que a gente tem um problema maior, porque ele já começa lá no início. Porque a teoria também é falha. Na faculdade, a gente tem pouco tempo para aprender medicina de emergência. De toda a medicina de emergência, a gente ainda tem que dividir. E doença cardiovascular é importante. Choque é importante. Edema agudo de pulmão é importante. Tudo isso é importante. Você vai ver, só que intubação também é importante. E eu preciso que vocês saibam que na faculdade não dá tempo. Não vai dar tempo de aprender. E qual que é o problema?
vocês todos ali na faculdade, vocês começaram a aprender pelo meio do caminho. Certeza que foi dada uma aula muito objetiva, e aí, muito objetiva mesmo, e aí foi dado um laringoscópio, você foi tentar laringoscopar o paciente. E ali, em processo, você vai ter que ir explicando como é que passa tubo, e se tiver de... Eu tô vendo a via aérea, mas eu não consigo passar o tubo que eu preciso fazer, e o formato do fio guia, e como que eu tiro o fio guia, e o que é buge, não vai dar tempo de falar. E aí não vai dar tempo de falar, porque falta conhecer aquilo que é fundamental, porque isso leva tempo, pessoal. Não é assim de repente. Então, assim, Opa, saiu errado aqui o caos. É o caos com O, né? O problema do plantão é quando chama você para a sala de emergência e é assim, doutor, acho que tem gente que acha que vai ter que entubar. E aí você chega lá e já tá aquela bagunça. A equipe, você não sabe organizar a equipe, você não sabe o que falar para cada um fazer, a equipe está bagunçada, eles estão desesperados, você entra na adrenalina, você entra na pilha de, e meu Deus do céu, eu não sei o que fazer, eu preciso de ajuda, só que você ajuda, você que tem que decidir como você vai fazer a intubação daquele paciente. Isso deixa o plantão muito estressante. Eu conheço colegas que tiveram uma experiência tão ruim numa intubação, num plantão, que parou de dar plantão naquele lugar, apesar de às vezes até gostar. Eu não quero que isso aconteça com vocês. Eu não quero. O plantão não é porque tem intubação que deve ser um plantão ruim. E aí, o que é a nossa proposta como time de resposta rápida, mas especialmente minha, Felipe, pelo que eu gosto de ensinar, pelo que eu gosto de passar para vocês. Já fiz isso previamente lá no curso online de via aérea, naquela primeira vez no Google Meet, na segunda no YouTube, e agora eu quero um novo projeto para vocês, que é fazer com vocês, trazer para vocês um curso com uma metodologia muito objetiva. Pessoal, mais objetivo do que o do workshop. Seriam aulas mais curtas. Aula muito rápida, aula de 20 minutos, só com o essencial, não tem mal uma apresentação. Pessoal, segunda aula do curso e pau, apresentação muito rápida e já o que vocês precisam saber. Então, a ideia do curso é pegar muito forte naquela primeira parte do que eu preciso saber antes de entubar mesmo. Assim, pegando do zero ali, do nada, assim, eu não sei nada. Eu tô aqui no 6º ano, meu Deus, o que vai acontecer se no meu primeiro plantão tiver um paciente para entubar? É isso que eu vou falar. A instrução vai ser baseada principalmente em como resolver os problemas. Então, conforme os problemas forem aparecendo, então, eu preciso saber como que eu decido se eu preciso entubar ou não. Ó, é assim, passo a passo. E a ideia de um curso sempre foi essa, é um curso de baixo custo. A gente fez um curso de custo zero no início, com doações para melhoria do material. Vocês veem que o material ainda não é muito bom, né? Porque dependia das doações. Mas um curso de baixíssimo custo, mas que tivesse uma experiência transformadora, que você falasse, cara, é outra coisa agora. E como que a gente faria isso? Bom, aliás, antes, né, para quem que deveria fazer esse curso? Para aluno no internato, para preparar para a prática. Aluno no internato, se estiver no 6º ano, daqui a poucos meses, poucos dias ali, já pode entubar seu primeiro paciente sozinho. Então, para você que está no internato do 6º ano, para quem está no internato, agora tem alguns currículos, o internato no 4º e no 5º ano, para se familiarizar. E aí, assim, eu recomendo, nesses casos, vai ter que ver o curso de novo. E aí a gente vai comentar aqui sobre isso. Para médico, plantonista de pronto-socorro, UTI, enfermaria e pré-hospitalar, que é quem está entubando os pacientes aí. Então, vocês precisam desse curso, vocês precisam fazer curso. É um compromisso de vocês. E quem vai fazer, às vezes, ali, eu sou residente de emergência, sou residente de clínica médica, cirurgia geral, atua também já intubando pacientes. Assim, mas eu até já tenho alguma experiência, mas é por quem que foi passada essa experiência? Você conseguiu testar? Você tem uma fórmula? Ou você individualiza para cada paciente? Então, pense nisso. Você está pensando em fazer um curso, você está ali no R1, no R2, você fala assim, eu queria fazer um curso de manejo, um curso prático de via aérea. Legal, eu recomendo, façam cursos práticos de via aérea. Mas será que é bom você já ir com o conteúdo, com a teoria, para aproveitar mais o curso prático? Então, você que vai fazer um curso prático, também compensa fazer esse curso. Sem dúvida nenhuma. E aí, o que vai ter nesse curso? Então, como que a gente vai trabalhar? Então, o curso funciona assim. São 28 aulas, por enquanto, talvez até coloque mais. A ideia essas 28 aulas aí vai ter. Aí talvez, dependendo da inspiração ali, entre outras,
Mas essas 28 aulas já estão bem organizadas nesses 7 módulos, que tem toda a teoria por trás da intubação. O que você vai fazer? Não, beleza, intubar, manejo da via aérea, legal, mas e se eu não conseguir intubar? Lembra da nossa estratégia? Sempre, resolução de problemas? Então, esse é meu foco, resolver problema. Então, eu tenho um problema, como que eu vou resolver? Sem prejuízo para o meu paciente, com segurança. Então, resolver problema. O que eu faço depois de intubar? Beleza, passei o tubo. Ambu, o enfermeiro chega com o ventilador, e aí, doutor? Então, vamos ter alguma introdução, o que eu preciso fazer? E agora, coligaso, colexame? O tubo tá no local correto? Então, todos esses problemas que vocês vivem, que dá aquela acelerada no coração, vão ser abordados no curso. E aí eu queria trazer já uma novidade para vocês, além desse curso, que é o acesso ao grupo de discussões do WhatsApp. Alguns alunos já estão comigo no curso, no grupo de discussão do WhatsApp, mas ele vai ser melhorado, ele vai para um próximo patamar, e a gente vai ter o grupo Fundamentos e o grupo Avançado. Quem for aluno do curso vai poder participar do que quiser, do Fundamentos Avançado. O Avançado, além dos alunos do curso, vão ter algumas pessoas convidadas. Então, são algumas pessoas que eu já conheço, que já estão no manejo, ali na lida do manejo da via aérea, já estão num nível mais elevado de discutir artigos, de discutir casos mais difíceis. E no Fundamentos, vai ser um grupo super interessante também. Eu recomendo que você participe, mas aí no Avançado, só com convite, né? Seja aluno do curso, seja para quem eu convidar, são pessoas que eu conheço aí no caso, e para o Fundamentos, qualquer um vai poder participar, conteúdo, o que eu posto no Instagram vai estar lá também, discussões de casos, sim, mais simples, mas que de forma alguma são menos importantes. Então, quem quiser participar do grupo Fundamentos, só mandar um direct para mim no Instagram, que eu mando o link de volta, você participa. E se quiser participar do grupo avançado, com discussão de casos mais avançado, uma comunidade ali que gosta de discutir manejo de via aérea, pessoas que estão ali na pegada do manejo da via aérea, pode ter acesso a isso participando do nosso curso. E também, vocês vão ter aula sobre como tirar o melhor do curso. O curso começa, como que eu aprendo o máximo possível com esse curso? Então, são aulas muito interessantes. A gente vai pegar ali no emocional de vocês, para vocês falarem assim, não, realmente eu preciso... Isso dentro do curso lá. Você vai ver que isso aqui eu preciso fazer esse curso inteiro. Não vai ser um curso que você vai comprar para largar no meio. Isso aí não vai acontecer. A gente vai usar toda a nossa estratégia para pegar no seu emocional para você terminar esse curso. E a gente vai começa abordando técnicas básicas nesse curso, mas a gente vai voltar, você vai estar no final do curso avançado. Isso eu garanto, está num nível avançado para manejo da via aérea. Pacientes em vários locais de atendimento, seja para hospitalar, em vários contextos, é a palavra melhor que eu queria usar. Seja no contexto do pré-hospitalar, seja no contexto da UTI, seja no contexto do pronto-socorro. Toda semana tem módulo novo, então é um curso que vai abrindo os módulos, não é pesado, dá tempo de você ver as aulas, mesmo numa semana cheia, você consegue ali em dois dias ali do almoço, 3 às vezes, quando tiver um pouco mais de aula, mas como as aulas são muito rápidas, então almoça você vê, um pouquinho antes de dormir ali, você dá uma olhada na aula, um tempinho que teve, dá tempo de você ver uma aula de forma rápida, e os detalhes, você fala assim, mas vendo uma aula rápida eu aproveito? Lá dentro do curso a gente vai explicar como você vai aproveitar melhor, mesmo tendo pouco tempo. E qual o valor do curso? Bom, esse aqui é um curso, não é o meu, esse aqui é um que eu peguei na internet, não achei uma disponibilidade muito grande de cursos online de intubação. Esse curso não é igual ao meu, ele tem alguns pontos diferentes, não consigo falar para vocês se é melhor, se é pior, eu não vi o curso por dentro, eu vi os pontos que abordam, são pontos diferentes do meu, mas curso que não cabe no nossa estratégia de custo. 1.497 para gente, eu acho que é muito para o aluno, mesmo para o residente, que tem ali uma bolsa, mas que tem os gastos do dia ali, eu acho que é muito, eu queria fazer um valor mais baixo. E na pesquisa de valor de curso, eu fui pesquisando valores para achar um preço justo, mas que fosse adequado também para vocês. E eu achei esse curso de guitarra aí, ó, o curso Técnica Brutal, R$250. E se quiser a gente aprender paletada alternada ali para tocar guitarra, R$697.
Então eu queria achar um meio termo. E eu encontrei um meio termo num valor que eu acho justo de R$830 para um curso que pode ser dividido até 12 vezes sem juros, com a segurança da plataforma Hotmart. Então, você não vai pagar para mim, tem todo um esquema de pagamento da Hotmart que é extremamente seguro, é confiável. Eu faço curso na Hotmart, eu acho fazer curso uma estratégia muito adequada, por isso eu tenho meus cursos lá. Vocês acho que até conseguem ver lá que eu sou usuário da Hotmart há alguns anos, porque eu acho interessante aprender através de curso, é uma estratégia que eu mesmo uso, e eu acho que, e se eu falo para vocês que é uma estratégia para se atualizar, eu tenho que também estar me atualizando, né? E me atualizo. E a ideia seria um ano de acesso, porque você tem que ir em prática. Mas, o que eu acho? É o primeiro curso que eu estou lançando. É a primeira vez que eu estou abrindo isso aqui pago para vocês. E eu queria que vocês tivessem confiança em mim. E por isso, eu resolvi fazer uma estratégia um pouco mais arrojada para vocês que estão aqui do workshop. E a gente vai ter uma promoção do primeiro curso. E a gente vai manter ele dividido em 12 vezes sem juros, com a segurança da plataforma Hotmart. Mas para vocês, e vai ser só para vocês aqui do quem está no workshop, porque vocês vão ver que vai ser por um período curto isso. Vocês vão ter um acesso vitalício ao curso. Então, você pagou hoje, se um dia eu fizer atualizações, se eu fizer melhoria, se eu achar que ela não está mais adequada, você vai ter e colocar mais. Eu achar que o conteúdo do curso está pequeno, eu quiser abranger, quem for dessa primeira turma vai ter acesso eternamente. Eu vou passar para os meus filhos, isso aqui, para minhas filhas, para que elas continuem garantidas de você nesse curso. Então, assim, é garantido esse acesso vitalício. Eu garanto outra coisa também. Temos outros cursos em produção, já estão sendo produzidos. E eu queria dar desconto para vocês, que confiaram em mim nesse primeiro curso que eu estou lançando. É o meu primeiro curso e eu preciso dessa confiança de vocês. E para que vocês confiem em mim, eu estou fazendo essa estratégia um pouco mais arrojada, mas eu garanto, se você fizer esse curso, você vai fazer os próximos. E por isso, eu vou dar desconto para vocês para os próximos cursos. Tem um asterisco aqui, que é porque eu quero que você faça o curso completo. Então aqui, eu te estimulo a fazer o curso, mas eu também te estimulo a fazer o curso completo. Porque cursos, acabar esse aqui primeiro, você tem que aprender a intubação orotraqueal. Esse é o meu compromisso com esse curso. E, finalmente, eu queria dar um desconto ali, bastante, um desconto de 40%. É tipo Black Friday que passou aí, né? Foi Black Friday, não sei, não foi? Não, já foi. Já foi a Black Friday, mas eu queria dar um desconto arrojado de 40% e um preço de R$499. É um preço que fica menos de R$5 por mês. É um investimento ali na sua plantão, na sua vida, na vida dos seus pacientes, que, sem dúvida, vai valer a pena. Então, qual que é o problema? A gente tem mais 3 cursos agora em produção, sendo que já temos mais 2 em projeto. Assim, a gente já está dando esses descontos, a gente vai dar esse acesso por maior, esse acesso infinito, né? Acesso por tempo vitalício. Então, a gente vai fazer um período de vendas muito curto. Vão ser só 7 dias de vendas, e aí eu tenho que voltar a me dedicar para os outros cursos. Esse aqui já está praticamente pronto, mas aí eu tenho que voltar a me dedicar para os próximos cursos que a gente vai lançar, que vocês vão ver, eles vão começar a aparecer aqui. Mas então as vendas vão começar agora. Então, o link vai aparecer aí nos comentários, eu vou colocar ali nos comentários aqui do YouTube, vou começar a postar nas redes sociais o link, mas assim, não posso deixar, mês que vem, esse mês meu prometido, infelizmente não tem como. É uma condição muito especial e tem um problema que aí eu queria explicar para vocês também. A gente já tem essa lista de cursos que a gente está em produção e já tem ideia de próximos cursos. Eu não consigo falar para você quando que eu vou abrir esse curso de novo. E aqui eu queria ser muito sincero com vocês. Eu não sei nem se eu vou abrir esse curso de novo. Não sei. Eu não sei se eu vou só nas aulas para quem comprar agora. Eu não posso nem te falar, eu não tenho essa previsão. Eu tô trabalhando com esses próximos cursos, eu não consigo te falar isso. Agora, de domingo à noite, ficar aberto até domingo, meia-noite, dia 12, meia-noite, e aí depois eu fecho, e quando que eu vou falar de intubação aqui no Instagram, no YouTube, eu vou continuar. Mas que através desse curso, com essa metodologia, com toda essa estratégia, por esse preço eu garanto, não vai mais ter. Já te garanto isso. Com acesso vitalício, por esse preço, esse aí eu não consigo mais
mantê-lo. Mas, infelizmente, eu vou manter esse curso, né? Que é o curso O Intubação do Zero, é um desse curso. Se eu vou fazer, caminhar ali por outras estratégias. Bom, pessoal, já falei, né? As vendas começam agora. Eu peço para você, assim, não perca tempo. Não perca tempo, porque a inscrição está começando nesse momento. E eu queria dividir essa responsabilidade agora aqui com vocês. De fazer a inscrição logo. Porque vai acabar. E assim, pelo menos agora nos próximos 3 meses, eu não vou reabrir. Com certeza, aí eu consigo garantir. Nos próximos 3 meses, eu não reabro. Ah, você vai reabrir ano que vem? Ano que vem, 2023, pouco provável. 2024? 2023, quase que a gente já tem uma agenda ali de curso. 2024? Não, aí eu não consigo mais te falar, então a nossa divisão de responsabilidade vai ser: eu abro o curso com esses descontos, você faz a inscrição agora, o quanto antes. Não deixa para lembrar desse curso depois que passar essa semana e você pegou um plantão com uma intubação difícil e não conseguiu intubar, ou não conseguiu passar o tubo, o paciente desaturou, aquela situação que infelizmente pode acontecer. Toda essa minha ideia de curso, de ensinar intubação, YouTube, Instagram, o grupo do WhatsApp, que começou há mais de um ano, começou lá atrás, na pandemia, com a perda de pessoas que não eram para ter acontecido, infelizmente. E assim, eu vou lutar com as minhas forças, com o que eu puder, para que esse tipo de coisa não aconteça mais. Então, assim, esse curso, assim, sinceramente, eu vejo um bem maior por trás dele. Aí você, confiando na minha palavra ou não, eu preferia que eu estivesse falando isso para você ao vivo, porque quem me conhece ali, quem já teve aula comigo de intubação, de Viera, sabe o quanto eu levo esse curso, esses ensinamentos, inclusive esse curso a sério. E é isso que eu estou aqui com você hoje, domingo à noite, explicando isso. E é por isso que eu quero que você esteja comigo. Muito pela atenção. E a mensagem final aí do workshop, a mensagem final agora, apresentado o curso de intubação para vocês, o curso de intubação do zero para vocês, tenta mudar para melhor o plantão, dê o melhor pelo seu paciente, você vai mudar a história dele, dê o melhor para ele, tenha coragem, não julgue o seu paciente, a culpa não é dele, compartilhe essa culpa, compartilhe essa dificuldade, que ele esteja do lado do seu paciente sempre, passe confiança para a família, que deixa o familiar das suas mãos. Esse é um peso muito grande para mim, é o de falar para um familiar assim, o seu familiar, seu filho, seu marido, seu pai, tá sendo bem cuidado. O melhor vai ser feito, sem dúvida. Eu vou fazer o melhor por ele. Eu não consigo falar isso se não for do fundo do meu coração, se eu não souber que é o melhor mesmo. Então, eu quero que você consiga falar isso para os pacientes que você de entubar. Vai lá depois do procedimento e fala: o melhor foi feito. O melhor foi feito, sem dúvida. E eu sei avaliar quando que é o melhor. E isso também é curso. Então, assuma a responsabilidade da sua vida, assuma a responsabilidade da sua carreira e assuma a responsabilidade de uma boa medicina. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado. As inscrições estão abertas e a gente continua se vendo, lá no curso comigo a partir de amanhã aí, dos próximos dias ou não. A gente continua se vendo no Instagram. Vai continuar tudo acontecendo no Instagram. Tem vídeo legal dessa semana, não percam. E para quem é meu aluno, a gente se vê aí no dia, nas aulas. E um abraço, até mais. Boa noite. Eu espero ver vocês lá comigo no curso.